Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Fala, aspecto oculto! Aqui quem fala é o Wesley. Eu e minha família acompanhamos o seu canal e passamos por um acontecimento muito bizarro aqui na região em que moramos. E decidimos contar o que aconteceu para vocês. Moramos em Domingo Martins. Fica no interior da capital de Vitória, Espírito Santo. Meu pai é policial federal aposentado e hoje atua na criação e na doma de cavalos da raça quarto de milha. Aqui moramos eu, meu pai que se chama Gilmar, meu irmão João Vitor e minha mãe Andréia. E além da família do caseiro, que nos ajuda a cuidar de outros animais. E temos aqui também. E todos nós somos acostumados a mexer com cavalos. No início desse ano, para ser mais preciso, no dia 19 de janeiro, no rancho vizinho apareceu um cavalo morto, todo dilacerado. Aquilo assustou toda a região, e os fazendeiros e rancheiros começaram a falar que poderia ser uma onça solta aqui na região. Meu pai, por segurança, começou a prender todos os animais durante a noite. Alguns na baia dos cavalos, e algumas vacas de leite ficavam na mangueira, presas. Nós também temos 3 cães da raça cane corso, muito bravos, mas muito obedientes. Os ataques pararam durante um tempo, mas teve um dia em que eu e meu irmão passamos o dia todo conversando sobre ir na cidade para dar uma volta e comprar umas botas novas no shopping. A tarde passou e pedimos para o nosso pai a caminhonete dele emprestada para irmos na cidade e falamos que não íamos demorar muito. Saímos de casa por volta das 18h20 e chegamos na cidade umas 18h50. Só que acabamos perdendo o horário, porque encontramos um colega nosso, que morava perto da nossa fazenda. Quando vimos, já eram umas 9h50 da noite. Perguntamos se ele queria carona e ele falou que sim. E então fomos embora. Daí você sabe, né? 3 jovens juntos sempre andam com um som alto. Ali, conversando e ouvindo música, já estávamos no meio do caminho da estrada de chão. Foi quando avistei algo bem preto, parado no meio da estrada. Abaixei o som e falei para o meu irmão e para o meu colega: "Olha lá aquele bicho." Eu parei o carro e ficamos olhando, com uma distância de uns 30 metros. Quando meu irmão falou: "Aquilo é um bezerro que fugiu de algum pasto. É só jogar o farol alto e buzinar que ele sai da estrada." Então começamos a rir, porque aquele bicho que achávamos que era um bezerro era muito feio e tinha várias falhas em seu pelo. Quando eu liguei o farol alto e buzinei, foi aí que vimos o bicho mais feio de nossas vidas. Aquilo percebeu a gente ali e se pôs nas 2 patas traseiras e olhou na nossa direção e deu um berro muito assustador. Eu, no momento de desespero, pisei com tudo no acelerador. Aquele bicho, vendo que eu ia rápido em sua direção, pulou em uma moita de mato, ao lado da estrada. Eu acelerei tanto e ia na estrada muito rápido, buzinando, para ver se meu pai ou o caseiro ouviam. De longe, por nossa sorte, o caseiro nos ouviu e correu para abrir o portão.
Quando passamos por ele, já gritamos para ele fechar a porteira, porque tinha um bicho muito feio na estrada. Meu pai, vendo aquela bagunça, já saiu de casa, perguntando o que tinha acontecido. Falamos que vimos um bicho muito feio, que parecia um bezerro com lepra, mas que ele ficou de pé na nossa frente. Meu pai, já nos ouvindo, falou para o meu amigo que ia ligar para o pai dele e falar que ele ia dormir lá aquela noite. Meu pai também alertou o caseiro para ele entrar e colocar reforço nas portas. Percebendo que meu pai estava muito sério, então entramos em casa e meu pai já foi falando para minha mãe. Os meninos viram aquela peste lá na estrada e pode ter certeza que ele vai vir nos perturbar essa noite. Então, vamos reforçar todas as portas e janelas. Aquilo já beirava umas 10h50 da noite. Estávamos todos sentados na sala, quando de repente ouvimos um uivo, vindo da parte de trás da nossa casa. Nesse momento, os 3 cachorros começaram a latir e avançaram em alguma coisa. Já ao lado da porta dos fundos, o meu pai nos falou: "Venham, meus filhos, hoje vamos caçar." Meu pai já foi até o seu quarto e pegou uma espingarda, Winchester 44. Deu uma pistola na mão do meu irmão e me deu uma calibre 12. E falou para o meu amigo ficar na sala com a minha mãe, sem fazer barulho. Olha, não vou negar, ali eu estava com muito medo, mas vendo meu irmão e meu pai tão sérios e focados, eu peguei um pouco de coragem. Meu pai foi até o painel de energia e ligou os refletores, o que fez o quintal de trás da casa parecer que estava de dia. Então, meu pai veio até a porta e falou: "Olha, independente do que vocês verem lá fora, atirem para matar." Concordamos e ele abriu a porta. Foi quando vimos aquele bicho em 4 patas, avançando nos cachorros. Então, vimos que aquilo tinha olhos vermelhos, dentes enormes e era feio demais. Foi então que meu pai gritou: "Ei, bicho da peste! Hoje você se lascou! Invadiu a terra errada!" Então, meu pai deu o primeiro tiro e pegou bem no meio do peito do bicho. Meu irmão também começou a atirar, e eu dei 2 tiros, só que não pegaram em cheio. Aquela fera urrava e saiu correndo na direção da porteira. Quando o caseiro abriu a janela da casa dele e deu um tiro na besta. E voltou correndo, mas na direção da mata, que tinha atrás da nossa casa. Nessa hora, meu pai correu e falou: "Hoje você morre, besta fera", dando mais 2 tiros. Aquela besta até caiu no chão, mas se levantou muito rápido e pulou a cerca. Os cachorros ainda queriam ir atrás, mas meu pai gritou para eles voltarem, e eles obedeceram. O caseiro veio até nós e falou: "Vamos selar os cavalos e vamos atrás do bicho. Ele tá ferido, e é a nossa chance de dar um fim nele." Meu irmão também falou: "É, pai, vamos lá." Muito sério, meu pai virou e falou: "Na escuridão, o bicho mesmo ferido tem vantagem sobre a gente. Vamos esperar amanhecer e vamos atrás.
Ele não deve ir muito longe. Então, entramos em casa, municiamos as armas novamente e esperamos amanhecer. Quando o sol nasceu, meu pai chamou o caseiro e falou: "Olha, pega a sua arma e nos acompanhe." Meu pai chamou os cachorros e mandou eles buscarem pelo cheiro, e eles saíram doidos na mata, atrás do cheiro do bicho. E fomos atrás, eu, meu pai, meu irmão e o caseiro. Por onde passamos, tinha muito sangue nas folhas e no mato. Andamos por cerca de 1 hora dentro do mato, até que chegamos na beira de um rio. Os cachorros já estavam lá, andando para todos os lados, mas não acharam mais o cheiro da besta. Foi então que o meu pai falou: "Ele deve ter cruzado o rio, mas ele não deve sobreviver aos tiros, e mesmo se sobreviver, não volta mais nas nossas terras." Então, voltamos para casa, e meu pai falou para os vizinhos que naquele dia a fera tinha vindo direto do inferno e visitado as nossas terras. Mas naquela noite tomou tanto tiro que não voltaria nunca mais. Nós ficamos por um bom tempo sem sair à noite, mas hoje saímos, mas sempre com medo de encontrar aquela besta novamente. Sempre vivi no interior desde criança. Eu e minha família morávamos em zona rural. Minha mãe gostava de cultivar a sua horta, e meu pai foi criado nesse ambiente também. Meu pai era pedreiro, mas fazia questão que morássemos próximos a alguma cidade, para assim ele conseguir trabalho. Meu pai mal sabia assinar o seu nome, mas era uma boa pessoa. Quando eu estava maior e entrei na adolescência, meu pai me levava para as suas caçadas. Aqui onde moro, chamamos isso de mariscar, que é quando você sai para pescar ou caçar à noite. E eu sempre acompanhava meu pai, e a princípio, só ele ia armado. Quando saíamos, passávamos a noite. De dia, pescávamos ou caçávamos, e à noite, dormíamos no acampamento. Geralmente, era improvisado, com uma barraca de lona, e só um pano para forrar o chão. Quando ia acampar com meu pai, ele sempre levava o nosso cachorro. Ele dizia que quando você está na mata, é bom ter um cachorro ao seu lado, já que o seu cão percebe coisas que nós não percebemos. E quando algo perigoso ou estranho se aproxima, o cachorro percebe antes e nos avisa de algum jeito, seja latindo ou rosnando. Eu fiquei adulto e saí da casa do meu pai e me casei. A gente também morava em região interiorana e eu nunca perdi o costume de mariscar. Eu sempre achei o clima da natureza revigorante e voltava sempre com as energias renovadas. Eu trabalhava como motorista e isso me ajudava a lidar com o estresse. À medida que fui ficando mais velho, aumentei de peso e desenvolvi o hábito de roncar. E o meu ronco era muito alto, tanto que minha esposa começou a se incomodar. Nós procuramos ajuda médica e eu tentei seguir as recomendações, como perder peso. Eu fiz tudo direitinho e eu melhorei, mas nunca deixei de roncar. Minha esposa, vendo que eu não pararia de roncar, falou para mim: "Tião, tá na hora de você parar de estar acampando na mata." Eu, ouvindo aquilo, retruquei: "Mulher, sempre fiz isso desde criança, e eu gosto disso. Por que essa implicância comigo depois de velho?" E minha esposa respondeu: "Não me leva a mal, mas meu pai sempre dizia que ronco, na mata, atrai tudo quanto é bicho. E se eu fosse você, não ia mais, pois é perigoso."
Mas eu não quis escutar ela e disse que ia pensar no assunto. O tempo passou e teria um feriado prolongado, e eu tive uma folga da empresa. Voltei para casa e passei o dia de folga. E no outro dia de manhã bem cedo, estava me arrumando para sair. Minha esposa, vendo aquilo, logo falou: "Tu já vai, né, homem teimoso?" Eu sorri e disse para ela não se preocupar, e prometi que no dia seguinte voltaria para nossa casa. Eu arrumei a lona, minha espingarda e outras coisas que precisava, e minha esposa fez uma marmita para mim. Eu saí de casa e chamei nossa cachorrinha Alessi, que sempre me acompanhava. Eu peguei uma trilha que tinha ali perto. Eu subi um morro e após esse morro era mata fechada, e eu fui embora na trilha. Eu andei por umas 2 horas e meia. A trilha já tinha acabado e saí atalhando próximo a um rio. Eu pesquei alguns peixes e quando eram umas 5:30 da tarde, procurei um local mais adequado para acampar. Na beira do rio ficava mais difícil, devido ao terreno ser irregular. Eu fui mais um pouco para dentro da mata, e lembrando que eu estava com a Alessi, a nossa cadela. Sempre que eu ia acampar, eu a levava. Ela era parecida com uma salsicha, bem pequena, mas era uma vira-latinha. E quando eu estava na casa, ela sempre era minha fiel parceira. E ao mesmo tempo, eu lembrava do conselho do meu pai, de sempre ter um cachorro ao meu lado, no meio da mata. No início da noite, fiz uma fogueira e botei alguns peixes que eu tinha pego para assar. Abri a marmita que a minha esposa havia preparado e jantei. Por volta das 7 da noite já estava bem escuro, mas eu estava esperando a comida sentar, para poder ir me deitar. Nessa hora, a Alessi começou a ficar esquisita. Olhava para dentro da mata e depois olhava para mim. Quando eu perguntava o que ela tinha, ela fazia menção de latir, mas era um latido baixo. Parecia até que ela queria tossir. Olhei ao redor e não via nada, mas ela estava estranha. Tinha uma determinada área que ela olhava fixamente. Eu acendi a lanterna e mais uma vez olhei em volta do acampamento e seguia sem ver nada. Pouco tempo depois, eu me deitei para dormir e baixei a lona. Mas de madrugada, dormindo de mau jeito, me afoguei. Me espantei com meu próprio ronco e acordei assustado. Me sentei dentro da barraca de lona, tentando recuperar o meu fôlego. E nessa hora, lembrei do sermão da minha esposa, me avisando que eu não devia mais estar nesse tipo de ambiente, devido ao meu ronco. Quando eu retomei minha respiração, a Alessi, que estava deitada do meu lado, se levantou e ficou olhando para fora. E eu comecei a escutar o barulho de alguém andando e amassando galhos e folhas secas. Aquilo estava um pouco longe da minha barraca, mais ou menos uns 50 metros. Não que isso seja tão longe. Já era de madrugada e a fogueira já tinha apagado. O barulho de pisar continuou e eu comecei a ficar cabreiro. Peguei a Alessi e coloquei ela no meu colo. E depois disso, escutei um barulho de pancada, bem forte, e estrondou na noite. Eu segurei a Alessi para ela não latir e comecei a realmente ficar com medo. Eu fiquei vários minutos quieto e do nada escutei um grito estranho na mata, como se fosse um roncado alto, e isso deu mais medo ainda. Eu nunca escutei nada parecido, e a Alessi estava com tanto medo que ficou quietinha no meu colo. Eu abri a barraca e quando saí não vi nada, mas escutava o barulho bem próximo. Eu senti insegurança, senti que devia sair dali. Era uma sensação de urgência,
e eu sabia que tinha algo perigoso e desconhecido ali perto de mim. Eu fiquei pensando e andei um pouco mais à frente. E enquanto andava, também pisei nas folhas secas e fiz barulho. O barulho dos meus passos atraiu seja lá o que fosse, e escutei algo se aproximando. Eu subi numa árvore que tinha ali perto de onde eu acampei, e foi com muita dificuldade. Para minha sorte, a Lessie era pequena, e eu segurava ela com uma mão e com a outra subia na árvore, e ainda subia uns 5 ou 6 metros. Pois bem, depois que eu estou em cima da árvore naquela escuridão, como eu havia dito, os passos que vinham na minha direção se aproximaram. Aquela pessoa ou coisa chegou no acampamento. A noite estava muito escura, não tinha lua no céu, ou estrelas, e era uma noite nublada, e eu não tinha muita visibilidade. Eu escutei a pessoa respirando, como se ela estivesse gripada. Ele andou ao redor do acampamento e foi em direção da minha barraca. Deu de identificar pelos passos. Eu escutei o barulho da lona sendo levantada. A pessoa mexia nas coisas na barraca, e eu e a Lessie continuávamos quietos. Estando lá em cima, só então eu lembrei que levantei tão rápido que naquela pressa esqueci minha arma dentro da barraca. A minha espingarda tinha ficado lá. A pessoa revirou minhas coisas e pouco tempo depois saiu da barraca, passou por debaixo da árvore que eu estava e foi embora. E eu fiquei atento, escutando os passos, que foram se afastando até que eu não escutei mais nada. Eu pensei que estava indefeso, não sabia quem estava lá embaixo, e se minha espingarda não foi encontrada, eu tinha as chances de ir lá pegar, e pensei em ir logo embora dali. Mesmo com muito medo, eu desci da árvore, botei a Lessie no chão e não sei como, mas a pessoa não tinha encontrado a minha espingarda e ainda estava jogada no canto. Eu municiei a arma, peguei a mochila e saí caminhando devagar, com a Lessie. Eu ficava olhando para trás para ver se não tinha alguém atrás de mim, e eu me apressei para sair logo dali, mesmo sendo tarde da noite. Eu continuei andando pelo meio da mata, com a lanterna acesa e apressando o passo, o mais rápido que conseguia. Novamente, eu escutei o barulho de pisado na folha, e se aproximando. A Lessie começou a latir, e quando eu iluminei na direção em que ela latia, foi aí que eu vi que o que me perseguia não era uma pessoa. Gente, eu acampava desde criança com meu pai, mas nunca tinha visto nada parecido. Era um bicho misturado com gente. Ele estava meio agachado próximo ao chão, olhando para mim, e estava a uns 40 metros de distância de mim. Rapaz, quando eu vi aquilo, fiquei paralisado. As pessoas falam de lobisomem peludo, nos relatos que eu já ouvi, mas esse que eu vi não era tão peludo não. Ele tinha pelos ralos. O corpo era meio corcunda para frente. Parecia que a cara era esticada, tentando formar um focinho. E era meio torta. Ele babava bastante e tinha os dentes que eram expostos. E a boca não fechava completamente. Ele tinha olhos amarelos e um corpo magricelo e alongado. Resumindo, era algo totalmente feio e anormal. Na hora que eu vi o lobisomem, eu nem pensei, meti bala. O meu instinto foi de me proteger. O lobisomem correu e se escondeu no meio da mata, e eu corri também, junto com a Lessie. Durante todo esse percurso de volta que eu fiz, eu escutava o lobisomem andando atrás de mim, e eu com a arma na mão, mas tremendo de medo. De longe, o lobisomem me seguia, se escondia atrás das árvores e sempre com aquela respiração cansada,
como se ele estivesse gripado. A insistência do lobisomem em me seguir continuou, e eu tinha colocado Alessia dentro da mochila e fiquei preparado, sempre atento, caso precisasse atirar de novo. E em meio ao percurso, novamente o lobisomem tentou se aproximar, e eu dei 2 tiros. E eu tive a impressão que ele estava me testando, para ver se eu ainda tinha munição. Quando eu ia para esses lugares, eu sempre andava com uma caixa de munição, então bala não me faltava. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente eu saí da mata e cheguei na trilha para voltar para minha casa. Eu vim na trilha e dali em diante eu não vi mais o lobisomem. Eu fiquei com medo do lobisomem me pegar de surpresa, e eu sempre andava sentindo muito medo e escutando os barulhos da mata, sempre com aquele roncado e os pisados na folha seca. Finalmente eu cheguei na estrada grande e olhei para trás, e o lobisomem estava na trilha, com aqueles olhos que se via de longe. Mas daí não me seguiu mais, e depois que cheguei na estrada, ali era movimentado e passava carro quase toda hora. Graças a Deus, ainda peguei uma carona e desci bem próximo da minha casa. Chegando lá, bati na porta de casa e quando a minha esposa veio, perguntou o que tinha acontecido. Eu contei para ela tudo o que tinha visto e minha esposa tinha certeza de que eu tinha visto um lobisomem naquela mata. Eu demorei a absorver tudo o que tinha acontecido. Eu nunca tinha visto nada parecido, e fazia sentido tudo o que ela falava. Depois que ela falou tudo isso, minha esposa me brigou, e disse que de certeza o meu ronco havia atraído a fera, e relembrou que o ronco sempre atrai as feras, e caçam à noite. Bem, depois desse evento assustador, eu não saí mais para acampar e segui o conselho da minha esposa. Sendo pelo ronco ou não, eu preferi não arriscar e larguei esse hábito, mesmo gostando muito. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do meu relato. Eu vou continuar acompanhando o canal e espero que continuem crescendo. Muito sucesso ao canal e a todos que o acompanham. Obrigado. Eu moro no interior do Paraná, e aqui onde moro sou bastante conhecido. Por esse motivo, prefiro não dizer o nome da cidade para evitar constrangimentos ou virar chacota. E eis o meu relato. No ano de 97, eu tinha 23 anos e estava casado recentemente com minha esposa Solange. Estávamos muito apaixonados e empolgados com a nossa nova vida. Solange estava prestes a se formar em veterinária, e quanto a mim, estava fazendo um cursinho preparatório, no vestibular. Eu preferi renunciar aos estudos para me dedicar só ao trabalho, e deixar a Solange sem essa responsabilidade. Mas como faltava pouco para ela se formar, enfim, eu teria como seguir com meu objetivo. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Nossa casa era na zona rural, mais afastado da cidade. Nosso terreno era cercado por mata e tinha uma cerca de arame ao redor e um canil, pois criávamos muitos cães da raça Pitbull. E tanto eu quanto minha esposa adorávamos esse clima de campo e de natureza. Eu largava do meu trabalho às 19 horas e de lá ia direto para o curso. Daí eu saía do curso às 23 horas. Quando eu estava com muita disposição, dirigia para casa pela rodovia, mas quando o cansaço batia, eu preferia pegar um atalho por uma estrada de terra. E com esse atalho, eu economizava uns 10 minutos a menos do que se fosse pela rodovia.
Bem, independente do trajeto escolhido, tudo era sempre muito tranquilo. E até então, nada de estranho acontecia nesse percurso. Isso é, até uma certa noite chegar. Eu lembro que estava bastante cansado e resolvi voltar pelo bendito atalho. Quando eu estava na metade do caminho, um animal grande surgiu do nada, na frente do carro, e não deu tempo de desviar. Na verdade, não deu tempo de fazer nada. Eu só escutei aquela batida muito forte, e no susto, eu freiei o carro. Após isso, eu tentei entender a situação. Eu tinha batido em algo de grande porte, e a primeiro instante, eu achei que tinha atropelado um bezerro. Eu olhei no retrovisor e vi que o bicho estava jogado no chão. Não dava para ver direito. A estrada estava muito escura, e eu tinha parado um pouco distante de onde ele estava. Foi aí que eu peguei uma lanterna no porta-luvas, abri a porta e olhei para trás. E antes mesmo de descer do carro, o animal começou a se levantar. Eu foquei com a lanterna bem em cima dele, e nesse momento, meu coração quase parou. Gente, o bicho se levantou, mas como um homem, somente nas patas traseiras. Ele respirou fundo como se estivesse cansado. Era muito alto e peludo. Ele estava todo sujo de lama e o seu corpo tinha algumas feridas, como se fosse uma doença de pele. E aquilo exalava um odor terrível, e mesmo à distância eu conseguia sentir. Era algo como um cheiro de carne podre. Eu tentei entender o que estava vendo. Eu sou burro, mas nem tanto, e logo caí na real. Aquilo diante de mim era a descrição exata do que as pessoas por aí chamam de lobisomem. A cara deformada, com um focinho curto e dentes para fora, os braços muito longos, além do normal, e olhos muito grandes. O lobisomem me encarou, e eu tratei logo de fechar a porta. Ele terminou de se levantar e começou a se aproximar do carro. E eu, mais que depressa, funcionei o carro e pisei fundo. Eu olhei pelo retrovisor, mas ele não me seguiu. Só ficou lá, parado me olhando, enquanto eu me afastava. Eu cheguei em casa e entrei, e mais que depressa, chequei se cada porta e janela estavam bem trancadas. Mas achei melhor não contar nada para Solange. Ela até notou que eu estava meio afoito, mas eu desconversei e disse que só era cansaço. À medida que os dias foram passando, senti que cada vez ficava mais paranoico. Me assustava com qualquer coisa. Um vento, um barulho mais alto, um latido mais forte dos cachorros. Enfim, qualquer coisa já me lembrava do lobisomem. Antes de dormir, eu passei a verificar cada tranca da casa. E isso se tornou um ritual. A minha esposa reparou nisso e quando perguntava do porquê eu agia assim, eu sempre desconversava. Mas ela, como não era boba, tinha certeza que eu estava escondendo algo. O tempo passou, e aos trancos e barrancos eu guardei aquilo só para mim, mesmo sendo corroído por dentro. Certa noite, os nossos cachorros ficaram bastante agitados e se comportavam de uma maneira estranha, latindo e rosnando bastante. Nossos cães, no período da noite, dormiam soltos pelo terreno, e achando a inquietação deles anormal, minha esposa me pediu para ver o que era. Eu fui lá fora, mas não vi nada fora do normal. E eis que quando estou voltando para casa, novamente, eu senti aquele horrível fedor de carne podre. Mais que depressa eu entrei em casa e acendi as luzes do quintal, para ter uma melhor visibilidade. Eu abri a janela e, olhando ao redor da casa,
Eu vi que na divisa da cerca de arame tinha alguém de pé. Ou melhor, alguma coisa. E aquilo era o lobisomem. Ele me viu na janela e não se intimidou pelas luzes acesas. Aquilo pulou a cerca e começou a andar na direção da casa. Rapidamente os cães se reuniram e avançaram em cima do lobisomem, e eu aproveitei esse tempo e peguei a minha arma. Era uma espingarda velha que meu pai tinha me dado, e fazia muito tempo que eu não a usava, e eu só pedi a Deus que ela funcionasse. Mesmo com muito medo, eu saí de casa, mirei no lobisomem e comecei a atirar. Com todo aquele barulho, a Solange veio ver o que estava acontecendo, e a pobrezinha deu um grito quando deu de cara com aquilo no nosso quintal. Eu continuei atirando até que finalmente o acertei, e ele soltou uma espécie de gemido muito feio. E retrocedeu, pulando por cima da cerca, e os cães foram atrás dele, e eu não consegui impedir. Depois desse ocorrido, eu expliquei para Solange o que tinha acontecido, e que aquela coisa de algum jeito tinha me seguido até em casa. Pela manhã, os cachorros voltaram, mas ficou faltando um, o mais novo. O lobisomem havia feito uma vítima, e infelizmente não vimos mais nosso cachorro mais novo. E cuidamos de tratar dos ferimentos dos outros, que haviam retornado. Ali, tomamos a decisão de tirar nossos cachorros do terreno e deixar eles dentro de casa no período da noite, para a própria segurança deles. Não tínhamos para quem recorrer, era somente nós dois morando ali, e mesmo que contássemos a alguém, dificilmente as pessoas acreditariam. A partir da noite do ataque, a Solange ficou com medo de ficar em casa sozinha à noite. Ela vinha junto comigo para o curso, e deixávamos os cachorros dentro de casa, e a minha arma não saía do banco de trás do carro. Passaram-se alguns meses e aos poucos fomos voltando à nossa rotina, mas ainda éramos cuidadosos. Nesse período, eu entrei de férias e achei que seria melhor sair daquele ambiente por enquanto. Fomos para a fazenda de um amigo meu, e como o local era muito grande, levamos nossos cães. Na fazenda correu tudo tranquilo, e conseguimos nos sentir seguros, e tivemos uma sensação de paz que há muito tempo não sentíamos. Pois bem, com o término das férias se aproximando, nos preparamos para voltar para nossa casa. Mas chegando lá, nos deparamos com um cenário de terror. A porta dos fundos estava quebrada, e dentro de nossa casa estava tudo revirado. Parecia até que um furacão tinha passado por ali. E o pior de tudo, era aquele insistente cheiro de carne podre em todos os cômodos da casa. Ali, nós vimos que tudo só ia piorar, e tomamos a decisão de abandonar aquele terreno. Botamos ele para venda e não tiramos quase nada de lá, já que quase tudo estava destruído. Mudamos para uma nova casa, e nós vivemos uma vida tranquila, graças a Deus. Porém, vez ou outra esse ocorrido volta à minha memória, e fico me perguntando o porquê da insistência do lobisomem em querer nos fazer mal. Resolvi mandar o meu relato porque na semana passada, enquanto caminhava pelo meu terreno, novamente senti um horrível cheiro de carne podre. Se isso é um mau presságio ou não, só o tempo dirá. Mas espero que tenham gostado da minha história. O ano era 2001. Meu pai e minha mãe resolveram ir passear na casa de uma tia do meu pai.
que morava em um sítio afastado da cidade. Eles chegaram na casa dela na parte da tarde e ficaram lá com ela, curtindo o resto da tarde. Ela e seus familiares estavam bebendo, e meu pai também entrou no meio e começou a beber junto com seus tios. E sempre que a bebida acabava, essa tia pedia para o meu pai buscar a bebida para eles, no bar. E a distância do sítio até o bairro mais próximo é de 1,5 km, e meu pai ia de bicicleta até esse bar. Nisso, meu pai foi buscar as bebidas nesse bar para minha tia umas 3 vezes. Na terceira vez, já era por volta de 7:30 da noite, e eles continuaram bebendo. Quando foi mais ou menos 21 horas, a bebida acabou novamente. E foi quando a tia do meu pai pediu a ele para buscar bebidas de novo. Porém, a minha mãe não quis deixar ele ir buscar as bebidas. O meu pai já estava meio no grau da bebida e estava querendo montar na bicicleta para ir buscar mais. Mas minha mãe não permitiu, porque estava sentindo um pressentimento ruim. O meu pai teimou porque queria ir, mas minha mãe foi firme na decisão e ele acabou não indo. Nisso, minha mãe pediu para o meu pai para ir embora para a casa de sua sogra, a mãe do meu pai no caso, que morava mais perto no bairro, a 1,5 km desse sítio. Meu pai e minha mãe resolveram ir embora. Eles pegaram o caminho principal do sítio, e nesse caminho passava perto do retiro das vacas, e a estrada tinha eucaliptos dos 2 lados. Quando eles passaram, tinha um tio dele e uns amigos jogando cartas de baralho no curral. E quando eles estavam passando pela estrada, eles, de sacanagem, apagaram as luzes, e ficou um breu pela estrada, tudo escuro, e não se via nada. Então, eles continuaram mesmo no escuro, e por fim saíram no asfalto, e continuaram a caminhada. Porém, não viam uma alma viva, e nenhum carro passava no asfalto. Saindo nesse asfalto, bem perto, tinha uma granja, e de repente passou um caminhão. E nisso a lua estava muito grande, cheia e bonita. E bem nessa hora, meu pai resolveu falar para minha mãe que ali na região tinham 3 lobisomens que moravam ali perto. E de fato, realmente tinha na época, porque meu pai cresceu ali e sabia quem era que virava essa criatura, porque rolavam muitas conversas sobre esses lobisomens, e que ele também já havia sido perseguido por esse ser. Outra hora, eu conto esse outro relato que meu pai vivenciou, sozinho ali também. Prosseguindo, eles continuaram a andar naquele asfalto. Então, de repente, meu pai parou, segurou o braço da minha mãe e falou: "Olha lá, mulher, atrás daquele muro daquela casa da granja, tem uma sombra parada ali." Então, aquela sombra que eles viam saiu de trás do muro da casa da granja e olhou para eles e deu uma espécie de esturro e começou a rosnar. Meu pai reparou que o bicho era como um cachorro. Tinha a cabeça de cachorro e o corpo de homem, e tinha quase 2 metros de altura, com olhos vermelhos e orelhas pontudas. Aquilo era grande, e tinha garras grandes também. Então, aquilo começou a vir na direção deles. E detalhe, minha mãe estava grávida de mim, e já estava de 6 meses na época. Ali perto, havia um trilho que beirava o asfalto. Através desse trilho, se chegava mais rápido no bairro que a minha avó morava. Só que minha mãe
sentiu de não irem por ali, por esse tal trilho. Então, eles continuaram no asfalto mesmo, e o lobisomem que estava na granja começou a uivar e veio seguindo eles pelo asfalto. E tinha muito mato dos dois lados. E na época, meu pai não tinha arma, e ele estava apenas com uma faca na mão. O lobisomem começou a persegui-los pelo mato, uivando e esturrando. Foi quando eles ouviram outro uivo, do outro lado do asfalto, mais para baixo. E esse uivo estava cada vez mais perto. Um uivava na esquerda e o outro na direita. Meu pai e minha mãe acreditam que quando o primeiro lobisomem começou a uivar, estava chamando o outro. Então, eles começaram a tentar acuar eles, para eles correrem para dentro do mato. Só que eles estavam cercados dos dois lados. Então, continuaram no asfalto. Meu pai conta que até o efeito da pinga passou. Os lobisomens estavam seguindo eles pelo mato, e minha mãe orava o tempo todo, pedindo para Deus guardar eles naquela noite e naquele breu. Meu pai estava xingando o nome feio e maldizendo, ameaçando meter a faca naqueles bichos e falando que sabia quem eles eram. Foi quando eles passaram perto da casa de um dos lobisomens e meu pai gritou que sabia que era ele que virava lobisomem e que morava ali. Foi quando eles ouviram um urro mais alto e estremeceu ele todinho. Meu pai conta que minha mãe estava tão gelada e com medo que ele teve que puxar ela pelo braço para continuar andando. E os lobisomens seguiram eles até chegar no bairro onde a minha avó morava e entraram em casa. Os lobisomens continuaram uivando lá fora, porque nessa época o bairro não tinha muitas casas. Era um bairro de beira de asfalto e não tinha muitos moradores, e em grande parte era só mato. Depois que entraram na casa, a mãe do meu pai, vendo minha mãe nervosa e pálida, de tanto medo, e meu pai todo nervoso, perguntou para eles o que tinha acontecido. Aí minha mãe disse a ela que eles estavam vindo embora, quando foram perseguidos por 2 lobisomens. Minha avó respondeu para eles que eles eram sem juízo e que o que eles tinham na cabeça para sair uma hora daquelas, com a minha mãe grávida e com um barrigão daquele tamanho. E disse que lobisomem não tem dia nem hora certa para virar. Após isso, eles foram dormir. Tentar dormir, na verdade. O tempo passou e minha mãe sentiu vontade de ir ao banheiro, de madrugada. E nisso, já era por volta de 3 horas da madrugada. Minha mãe estava no banheiro, e o banheiro dava para a rua. A minha mãe escutou umas pisadas pesadas fora da casa, e uma respiração forte e ofegante. Então, ela olhou pela janela e viu a sombra do lobisomem lá fora. A casa tinha uma cerca de bambu, e ela viu que ele estava na rua, em um barranco. Eles contam que os lobisomens fizeram campana a noite inteira, ali perto da casa deles, só esperando alguém sair. Meu pai conta que dos 3 lobisomens que haviam ali, 2 já faleceram, mas que dos 2 que perseguiram eles naquela noite, apenas um está vivo. Meu pai
depois de alguns dias desse ocorrido, estava andando em uma rua e encontrou com um dito cujo ele suspeitava que virava bicho. Esse homem ficava encarando meu pai e olhando bem nos olhos dele. Ele puxou conversa do nada e falava com ele com os olhos fixos e com uma certa indiferença. Então meu pai percebeu que, pelo jeito que ele conversava e olhava para ele, os olhos do homem brilhavam. E depois desse dia, o homem nunca mais conversou direito com meu pai. Meu pai percebeu que esse homem ficou com raiva, porque ele sabia que era ele quem virava bicho e que perseguiu eles naquela noite de lua cheia, junto com mais um amigo lobisomem, mas que felizmente não conseguiram pegar eles. A minha mãe e o meu pai acreditam que foi Deus quem livrou eles de passar por aquele trilho aquela noite, porque minha mãe sempre foi muito religiosa e ela é evangélica. E ela conta que quando meu pai tocou no assunto de passar por aquele trilho, Deus tocou no coração dela e ela ouviu uma voz falando para eles não irem por aquele atalho. Então, eles creem que se tivessem ido por aquele caminho, já não estariam aqui para contar essa história. E até hoje, eles agradecem muito a Deus pelo livramento. Bem, é isso. E obrigado por contar esse relato que meu pai e minha mãe viveram. Olá, caros amigos. Meu nome é Osmar e quero compartilhar com vocês um relato que, pela minha teimosia e descrença, me fez passar por um grande perigo. Eu tenho um irmão gêmeo que se chama Otávio, e poucas pessoas conseguem nos diferenciar a primeiro instante. Eu e o Otávio sempre fomos muito unidos e nos ajudamos da maneira que dá. Na época do acontecido, ambos tínhamos 23 anos. Pois bem, há uns anos atrás, o Otávio trabalhou como vigilante. Ele trabalhava num posto de saúde, na zona rural aqui da cidade onde moramos. E só ficava lá no período da noite. E durante o dia, pegava sua moto e voltava para casa. Certa feita, o Otávio começou a passar mal e levamos ele para o hospital. Fazendo vários exames, foi descoberto que ele tinha contraído dengue. Mas o médico de plantão se recusou a dar um atestado de 7 dias para ele. Segundo o médico, 2 dias de atestado eram mais do que o suficiente. Mas o meu irmão estava passando muito mal, com fortes dores e febre que nunca passava. Mas ele precisava do emprego e não tinha condições de trabalhar. Estando ruim, meu irmão me pediu um favor, que naquela semana eu me passasse por ele para trabalhar em seu lugar. Como somos muito parecidos, ninguém ia perceber a diferença. E toda noite, um fiscal ia no posto, ver se meu irmão estava mesmo trabalhando. E mesmo que eu me encontrasse com esse fiscal, dificilmente ele perceberia a troca. Na hora, eu discordei da proposta e disse que isso não tinha chances de dar certo. Mas o Otávio insistiu, dizendo que ia dar certo sim. E me prometeu que após se recuperar, quando saísse o seu pagamento, ele ia me dar um dinheiro e ainda ia fazer um churrasco para mim. E com tanta insistência, eu resolvi aceitar o pedido de ajuda do meu irmão. Antes de sair para o trabalho do meu irmão, ele me deu algumas orientações, e uma delas era para sempre ficar dentro do próprio posto e não fazer ronda lá do lado de fora. Como lá era muito afastado da cidade, o pessoal comentava que tarde da noite sempre passava um bicho estranho na estrada.
Meu irmão afirmou que já tinha ouvido tal bicho passar, mas não sabia o que era. Indignado, eu logo falei pro meu irmão: Rapaz, lá vem tu querer me meter medo. Que negócio de bicho já. Se duvidar, eu nem vou mais quebrar esse galho pra ti. Meu irmão disse que isso era história que o povo contava, e mais uma vez me alertou para não ficar andando do lado de fora e nem olhar se escutasse algo estranho. Eu achei tudo aquilo uma lorota, mas naquela mesma noite peguei a moto e fui pro trabalho do meu irmão. Era só por uma semana, e eu pensei que não tinha como algo dar errado. Na primeira noite em que me passei pelo meu irmão, por volta das 8 da noite, o fiscal dele bateu na porta do posto, e eu abri. O fiscal ia sempre nesse mesmo horário, e eu tinha que anotar o nome do meu irmão num caderno, e o horário em que esse fiscal aparecia. A primeiro instante, o fiscal ainda olhou para mim meio desconfiado e perguntou se eu estava bem. Eu respondi que sim, e ele disse que eu estava diferente. Mas depois de um tempo, não falou mais nada, se despediu e foi embora. Como o posto era na zona rural, não pegava televisão. Eu só apaguei as luzes e fui me deitar. O meu irmão já tinha me dito que sempre dormia na maca da sala de curativos e às vezes se levantava, só para fazer uma ronda dentro do posto, e depois se deitava de novo. Depois das 2 da manhã, eu escutei uns gritos diferentes, que vinham da direção da estrada, e a estrada passava bem na frente do posto de saúde. E naquele pedaço não tinha vizinhança. A vila era mais afastada, e aquele terreno tinha sido comprado pela prefeitura, só para ser o local do posto de saúde mesmo. Ao escutar aqueles gritos por mais um tempo, lembrei do que o meu irmão tinha falado. A curiosidade falou mais alto, e eu resolvi olhar o que estava gritando daquele jeito. Eu fui para uma sala que ficava de frente com a estrada, e lá tinham persianas. Eu abri a persiana e fiquei escondido olhando. Agora, os gritos acompanhavam um barulho de galope, e não demorou muito para eu ver um bichão vindo na estrada. Aquilo era tudo peludo, e ele corria em 4 patas. Ele tinha olhos esbugalhados e muito grandes. Vendo aquilo, eu não estava conseguindo acreditar. Mesmo com a maioria daquela estrada sendo escura, ao redor do posto tudo era bem iluminado. Então, eu vi com bastante clareza aquele bicho. Enquanto o bicho passava correndo, aquilo parou bem na frente do posto. Parece até que sabia que eu estava olhando escondido para ele. Aquilo ficou parado e eu continuei olhando pela persiana. Nisso, o bicho se levantou em pé, igual uma pessoa, e ficou olhando para os arredores, como se estivesse procurando quem estava brechando ele. Eu fiquei calado e fechei a persiana bem devagar, e fiquei parado ali mesmo. Não demorou muito e o bicho veio até a porta do posto. Pungava por debaixo da porta da frente, e ainda andou ao redor do posto algumas vezes. E eu escutando tudo, mas continuei quieto. Logo, eu percebi quando forçaram a porta da frente. Eu estava desarmado, e como aquela região era muito tranquila, o máximo que deram para o meu irmão foi um cacetete. Mas vendo o tamanho daquele bicho,
Um cacetete não faria nem cócegas nele. Esse bicho ainda rodeou várias vezes por ali e parecia dar cabeçadas, tanto na porta de trás quanto na porta da frente. Eu tinha quase certeza que ele sabia. Eu estava escondido ali dentro do posto. Essa situação se prolongou e o bicho começou a urrar, fungar, esturrar e gritar. Mas virava o bicho mesmo, barulhento demais. E eu estava sozinho e não tinha como pedir ajuda. A essas alturas, eu já estava morto de medo, rezando para Deus e para tudo quanto é santo, para me livrar daquela situação. Olha, não sei se foi pelo meu desespero rezando ou se o bicho simplesmente se cansou, mas depois das 4 da manhã, aquilo desistiu e foi embora gritando, rumo à estrada. Eu esperei amanhecer e quando os primeiros funcionários chegaram, eu sabia que já era hora de largar o serviço. Peguei a moto e fui embora. Quando cheguei em casa, meu irmão veio ao meu encontro e perguntou se tinha dado tudo certo. Na mesma hora, eu respondi que não ia mais e que o bicho passou a noite tentando entrar no posto. Meu irmão achou estranho. Ele já trabalhava lá há algum tempo e o máximo que acontecia era escutar os barulhos do bicho. Mas que, tirando isso, nunca tentou entrar lá. E meu irmão perguntou se eu não tinha feito alguma coisa. Eu confessei a ele que, curioso, resolvi brechar para ver o que era. Nisso, nosso pai, que estava escutando a nossa conversa, se meteu. Ele disse que, ouvindo a minha história, tudo fazia sentido, e que há coisas que vagam na noite, e que não deveríamos tirar graça de ir olhar. E existem coisas que não foram feitas pelos olhos dos homens. Com certeza, o bicho sentiu que tinha alguém o observando, e por isso tentou entrar no posto. Meu pai disse que eu havia colocado a minha vida em risco e que a culpa não era do meu irmão, já que ele tinha me dado todas as orientações. Meu pai ainda prosseguiu com seu discurso, dizendo que, pelo que eu havia dito, de certeza que eu tinha visto um lobisomem, e devia ser alguém da vila, e tinha que lidar com essa terrível sina. Ouvindo tudo aquilo, eu me recusei a continuar a fingir ser o meu irmão, mas ele não estava bem, e era nítido que não tinha condições de trabalhar. A verdade é que meu pai me obrigou a continuar indo para lá, e disse que bastava eu deixar de ser enxerido e não me meter na sina alheia, e que assim o lobisomem não ia mais mexer comigo. Eu ainda voltei para trabalhar no lugar do meu irmão e escutava quase toda a noite o lobisomem gritando e urrando, sempre de longe na estrada. Mas depois do que passei, não me atrevi mais a estar brechando nem o lobisomem ou qualquer outra coisa que passasse por ali. O Otávio se recuperou depois de uma semana, e eu dei graças a Deus que podia parar de fingir ser ele no trabalho. Meu irmão ainda trabalhou naquele posto por mais de 1 ano, mas graças a Deus, nunca nada de grave aconteceu com ele. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!